Os maiores vexames brasileiros no Mundial do canal Histórico. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Opa. E nesse mês, vamos relembrar os maiores vexames de clubes brasileiros em campeonatos mundiais. Está acontecendo a primeira edição do novo formato da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E para entrar no clima da competição, vamos relembrar cronologicamente cada um dos vexames que clubes brasileiros já passaram e ordenar eles em uma tier list. Opa, descobrindo interessante, assim hein? Qual Gosto, o hein? maior Gosto. fiasco brasileiro em um Mundial de Clubes. E olha que é bem concorrido esse daí, hein? Rapaz, quero ver quais vão ser os critérios que ele vai adotar aqui. Então, se você curtiu a ideia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, Inclusive, vídeo original está na descrição. curtir e hypar o vídeo para que o YouTube leve o conteúdo a Inclusive, parando de novo, né? Vocês vão me xingar. Hype aqui também. mais pessoas. Então, chega de enrolação, Opa. vambora começar o vídeo. Bora! O Mundial de Clubes não é um torneio homogêneo. Ele não manteve o mesmo formato desde sempre. Muito pelo contrário. Se considerarmos aqueles torneios disputados entre o campeão da Liga dos Campeões versus o campeão da Libertadores, todas as derrotas de clubes brasileiros foram minimamente dignas. Não há nada que mereça o rótulo de vexame. Em 2000, a FIFA começou a chancelar o torneio e passou a convidar os times campeões dos países sede, mas os vencedores dos outros torneios continentais. Desde que essa mudança aconteceu, o Brasil se deu muito bem, e as 3 primeiras edições foram vencidas por times brasileiros. 2007, 8 e 9 não houve clube brasileiro vencendo a Libertadores. Nesse começo de século, ainda havia aquela disputa, né, entre Brasil e Europa, que a gente viu que nos últimos anos acabou não acontecendo, por mais que nessa Copa do Mundo de Clubes a gente viu, né, você que tá acompanhando aí, que dá pros times brasileiros lá do topo, que estão na melhor fase, eles concorrerem de certa forma com os europeus, até os europeus da primeira prateleira. Obviamente, os da segunda prateleira a gente bate de frente. Isso daí tá sendo provado. Mesmo com a questão de calor, de fim de temporada deles, independente. Agora, os da primeira mostrou que não é essa disparidade toda. Obviamente, contra o campeão da Champions League, normalmente, a gente vai levar a pior, assim como levou. Mas a gente tem o exemplo recente do Botafogo, que nem tá numa fase tão boa, né? Afinal, ele foi campeão da Libertadores no final do ano passado. O elenco tá diferente, é outro técnico, o time não vinha bem no Brasileirão e ganhou do PSG. E hoje eu tô fazendo o vídeo aqui no dia que foi a partida entre Botafogo e Atlético de Madrid, e foi um jogo bem disputado. O Botafogo, inclusive, teve chance de ganhar a partida ou até mesmo empatar, né? Acabou saindo o gol ali no final. Mas, cara, é curioso. Só que a gente teve, aqui no Mundial, né, vexames recentes. Nos últimos anos, tivemos bastantes vexames de sul-americanos. O que só voltou a acontecer em 2010. E é aí que o nosso vídeo começa. O Internacional venceu a Libertadores de 2010. Passou por todos os mata-matas pelo desempate, o gol fora. A vitória sobre o São Paulo nas semifinais já colocou o Colorado no Mundial daquele ano, pois o Chivas, o outro finalista... É verdade, tinha isso, né, na época que os times mexicanos disputavam a Copa Libertadores. não era um clube da Conmebol, portanto não poderia representar a entidade no Mundial de Clubes. De qualquer maneira, os gaúchos venceram por um agregado de 5-3 e foram bicampeões da América. A expectativa de todos era a grande final entre Inter e Inter. Afinal, a Internazionale da Itália havia sido campeã da Liga dos Campeões da Europa de 2010. Com Diego Milito. Diego Milito jogou muito essa Champions. E até então, todas as finais de mundiais foram entre o representante europeu e o sul-americano. Caraca, verdade, né? Só que antes tinha O Inter foi o primeiro. Eita. o Mazembe, da República Democrática do Congo. Ninguém Quem cogitava a possibilidade do Inter não passar de fase. Seria apenas um jogo protocolar para pegar a vaga na final. Mas o que aconteceu naquele 14 de dezembro de 2010 foi um jogo Uma atípico. história. Logo ao entrar em campo, O goleiro que diaba. ao invés de fazer aquela rodinha no meio, os jogadores do Mazembe se alinharam ajoelhados dentro da linha do gol. E para os supersticiosos, foi aquilo que impediu que o Inter abrisse Caramba, não lembrava disso. Eu vi esse jogo.
Eu lembro dessa partida, lembro da dancinha, que isso daí eu acho que a maioria lembra, até mesmo quem não era vivo na época, quem ainda era muito pequeno e não acompanhava futebol, lembra da dancinha porque virou meme. Mas eu assisti essa partida e não lembro dessa cena aí. Caramba. Abrisse o placar logo nos primeiros minutos. Aos 7 minutos da segunda etapa, a coisa começou a azedar para o Internacional. Cabango dominou sozinho na área e abriu o placar para o time da República Democrática do Congo. Diga-se de passagem, belo gol. Faltando 5 minutos para o apito final, em mais um contra-ataque, o Mazembe fechou a conta, 2-0. Pela primeira vez, um clube sul-americano estava de fora da final do Mundial. E vou pausar de novo porque outro belo gol, hein? O choque foi assombroso, ninguém esperava um revés. A zoação ficou ainda maior pela exótica comemoração do goleiro congolês Kidiaba, que é utilizada até hoje para provocar os colorados. Esse daí virou meme. Não só os colorados, né? Virou um meme aí do pessoal do futebol e é um meme muito engraçado. É muito bom. O Inter encerrou sua participação no Mundial vencendo facilmente o Seongnam, representante sul-coreano, enquanto o Mazembe foi varrido facilmente pelo xará italiano, a Inter de Milão. 3-0. Inclusive, será que alguém sabe o porquê que o Eto'o comemorou o segundo gol levantando 2 sacolas de supermercado? Apesar da imprensa brasileira tratar o Mazembe como um completo aleatório, ele é um Alguém tem ideia? Comenta aí, eu não tenho ideia. gigante do seu continente. Ao lado do Zamalek, é hoje o segundo maior campeão africano. Um feito muito relevante, ainda mais levando em conta que é um clube de uma região muito marcada por conflitos e guerras, sendo o principal clube da África subsaariana. Na época, o Mazembe tinha um investimento muito acima da média para o futebol africano. Por isso, venceu a CAF Champions League de 2009 e 2010. Em 2010, inclusive, aplicou um 5-0 no jogo de ida da final em cima do Esperance. Bom, dito tudo isso, o saldo foi bem negativo para os colorados. Não, mesmo com essa questão deles serem, né, bem melhores lá na África, foi um baita vexame, não tem como. O fato de ter sido o primeiro a cair antes da final então. para um time da República Democrática do Congo vai fazer com que o Inter brigue lá no topo da nossa lista. Candidato forte. Que isso? Logo no ano seguinte foi a vez do Santos vencer a Copa Libertadores. Pô, esse daqui eu não acho uma vergonha total não, cara. Não é porque eu sou santista não, mas eu vou ver o que ele vai falar. Só que, pô, era o Barcelona brabo, um dos melhores Barcelonas de todos os tempos, tá ligado? O Messi praticamente no auge. E tem uma semana antes, se eu não me engano, o Real Madrid tomou 5, foi alguma coisa assim, 5-1, do José Mourinho, do Cristiano Ronaldo. Vamos ver, eu quero ver o que ele vai falar. Em junho, já estava definido que o time de Neymar, Ganso e companhia ia tentar o tricampeonato mundial no Japão. O seu grande adversário já estava definido também. O Barcelona foi coroado campeão da Liga dos Campeões de 2011 de forma extremamente dominante. Mas os santistas estavam confiantes. Na comemoração do título da Libertadores, isso daqui pega, que o Léo fala. O lateral Léo deu a Esse seguinte ponto. declaração. Tava engasgado, né, cara? Desde 2003 a gente segurou e deixou escapar. Hoje não ia escapar. Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos vencer isso tudo. Alguns meses depois, já no Aí viram que era isso tudo. Japão, o Santos espantou a zebra e venceu o Kashima Reysol por 3-1. Do outro lado, o Barcelona enfiou 4 no Al Sadd, com destaque para esse primeiro gol marcado pelo brasileiro Adriano. Nossa! E lambança, hein, goleirão? O Santos não chegava à final como favorito. Longe disso. A expectativa era toda em cima do Barcelona, mas havia um fio de esperança de Neymar e Ganso surpreenderem para cima dos europeus. Mas a esperança meio que acabou com 20 minutos do primeiro tempo. Esse jogo aí foi loucura. Eu acredito que aquele amistoso que o Santos toma 8, ali sim é uma vergonha, ali sim é um vexame. Esse 4-0, obviamente, é um resultado que nenhum time quer tomar, mas, cara, é um dos melhores times que já existiu em todos os tempos, tá ligado? Não considero, e não é sendo clubista não, mas inclusive eu quero que você que tá aí do outro lado comente se você acha que não, se você acha que é vexame. Na minha opinião, vendo esse time do Barcelona, e a gente sabe como é que ele era embaçado nessa época, eu não acho um vexame. E nessa época aí, cara, tinha uma desigualdade muito maior do Brasil e Europa. Parece que hoje em dia essa desigualdade, né, diminuiu um pouco. Principalmente a gente vendo a Copa do Mundo de Clubes. Nessa época era mais, e ainda mais esse time do Barcelona, meu amigo. Xavi, Iniesta, Messi, endiabrado.
O que houve foi um verdadeiro massacre. Foi 4-0 passeio. fora o baile. E olha que o Barcelona tirou o pé legal no segundo tempo. Com certeza o Léo teve sua pergunta respondida. Foi a Então, pela afirmação do Léo, é complicado, mas o resultado em si... maior goleada em uma final de Mundial desde os anos 60. É. Nunca houve tanta diferença entre as duas equipes finalistas. Por mais que o desnível entre o Barcelona de 2011 para o Santos seja abismal, não pode tomar 4 em uma final em nenhuma hipótese. Ah, não sei, a Inter acabou de tomar 5 do PSG, tá ligado? E um PSG que não chega nem perto desse Barcelona, e a Inter com investimento parelho do PSG. Não parelho, mas tipo, né, que consegue ali concorrer. Olha a diferença desse Santos pra esse Barcelona, a diferença de investimento. Os caras estavam com o Messi no auge. Não sei, eu sinceramente não acho que eu tô sendo clubista, entendeu? Eu acredito que, obviamente, não tô falando que foi bonito perder de 4-0, mas eu não acredito que tenha sido um vexame. Pela frase do Léo, dá pra levar um pouco por esse lado, né? Tipo, pô, vamos ver se eles são tudo isso mesmo. Aí talvez dê pra levar. Agora, pela questão, entendeu? Não sei se você consegue me entender, mas pela questão de tomar 4 desse Barcelona, lá ele, é normal, entre aspas. Tanto é que uma semana antes, o time do José Mourinho tomou 5, se eu não me engano. Acho que foi uma semana antes. O Real Madrid. Ou 5 ou 4, 4-1, 5-1. Então, cara... Mas, obviamente, né? Ninguém gosta de tomar tanto. O Santos podia ter ido um pouco mais recuado. Mas é aquilo, nessa época, aparentemente, existia um desnível bem maior entre o futebol sul-americano e o top da Europa. Obviamente, no ano seguinte, né? O Corinthians vai lá e ganha o Mundial contra o Chelsea, só que era um time bem inferior a esse Barcelona. Por mais que o Chelsea tenha passado do Barcelona, era um time que não conseguia propor jogo como o Barcelona propunha, né? O Chelsea era um time muito mais reativo. E tanto é que por isso passou do Barça. Então, nessa época parecia que tinha um desnível maior, principalmente esse Barcelona, ele sobrava na Europa, né? Então é complicado. Complicado. O Estudiantes de 2009 era um time muito pior, tinha uma diferença muito maior comparado a esse Santos e Barcelona e levou o jogo para prorrogação. Tem esse ponto. Mas o Messi em 2009 já era esse Messi de 2011. Acho que em 2011 ele tava melhor. Não sei, mas eu lembro esse jogo aí, inclusive o Estudiantes teve chance de ganhar, cara. Loucura. Dá pra se pensar, mas eu ainda acho que em 2011 o Barcelona tava mais pronto, tá ligado? Era um Barcelona mais maduro, com o Messi já mais experiente, um time mais encaixado, com o Xavi e Iniesta voando. Eu acho que tem alguma diferença pra esse time aí que entrou, tá ligado? Era um time mais entrosado, que um ano antes, parte desse Barcelona tinha sido campeão da Copa do Mundo. Entendeu? Então, eu Quase acho que ganhou, inclusive. O Barcelona só tem foi uma empatar mudança. aos 44 do Sim. segundo tempo. Comparem os times de Grêmio e Real Madrid em 2017. Mesmo assim, o Grêmio conseguiu segurar e levar só 1-0. mas eu acredito que a comparação lá é mais justa. Esse do Real Madrid, cara, ele não chegou perto daquele Barcelona, não. O jeito que aquele Barcelona jogava era avassalador, tá ligado? A questão tática é muito maior do que esse Real Madrid. A questão tática daquele Barcelona era absurda. Não era só o brilho individual. Era uma questão tática. Aquele time tic-tac, era o começo do tic-tac, né? Então as pessoas ainda não sabiam como parar. Era um time bem embaçado. Esse time também, obviamente, era muito embaçado. Mas o Grêmio, ele conseguiu se fechar. Talvez o Grêmio... Obviamente, o Santos errou, né? Errou em várias coisas. Podia ter jogado mais fechado. Mas eu acredito que o Santos foi tentar propor um pouco de jogo. Foi um pouco mais aberto contra o Barcelona e acabou se dando mal. Se tivesse tentado se fechar um pouco mais, talvez daria. Mas, pô, quem viu aquele jogo sabe, cara. O Messi, ele tava sobrenatural. Era coisa de outro mundo. Parecia que ele tava jogando... Parecia um Messi muito mais maduro do que esse, por exemplo, do Estudiantes, sabe? E o Barcelona muito mais entrosado. Tá certo que ele não deu nenhum chute ao gol. Mas eu ainda acho mais digno não chutar no gol e perder de 1-0 do que Não, levar com certeza. 4. Por isso, Mas é que são o outros Santos times, cara. de 2011 vai entrar no 4º nível da nossa lista. Ah, Não é beleza. nenhum azembe, mas é feião levar 4 numa final. Não, concordo. Fica um climão. Concordo. Tá entre climão e não é vexame por causa do Barcelona. Mas como ele trouxe esse argumento, que é interessante. Que em 2009 o Barcelona... Né, eu tinha até esquecido. Eu fiz um short, inclusive, no meu outro canal sobre isso. Tinha até esquecido. Realmente, em 2009,
o Estudiantes leva pra prorrogação, tava ganhando até o final, né? E acaba tomando um golzinho ali de empate no final do tempo normal. Tem essa questão, mas eu ainda acredito, como eu falei aqui, que era um Barcelona muito menos entrosado. E tem a questão do Real Madrid, só que eu acho aí uma comparação mais desconexa. Eu sei que era um baita Real Madrid, né? Era um time ali muito bem entrosado, um time que fez uma baita Champions League, mas eu acho que são níveis diferentes. Esse Barcelona do Messi, ele chegou num nível ali de tu falar que é um dos top 5 times da história, entendeu? O que aquele time do Guardiola jogou naquela temporada foi loucura, né? Então, eu acho que tem uma diferença. Agora, realmente, 2009, só que eu ainda acredito, precisava estudar mais a fundo, mas eu ainda acredito que em 2009 esse Barcelona ainda não tava com esse entrosamento que demonstrou em 2011. Era um time mais evoluído, com os jogadores mais experientes, né? Já tinha passado ali, já tinha sido campeão da Copa do Mundo, uma parte desse time do Barcelona era um time mais cascudo, um time mais entrosado, um esquema do Guardiola já mais consolidado. Então, por isso que eu acho que tem essa diferença, mas válido. Climão, não é vexame, acho que fica no meio termo. É difícil não falar que não é vexame, porque é um 4-0, mas sabendo que esse Barcelona foi, inclusive colocavam ali perto do time do Santos do Pelé e de outros times históricos, então também é difícil. E como eu falei, o próprio Real Madrid tomou uma tacada um pouco antes desse jogo. Então é complicado, mas beleza. Mundial. Beleza. Esse daí foi complicado. Pulamos para 2013. O representante sul-americano era o Atlético Mineiro, que vencia pela primeira vez a Libertadores com uma campanha emocionante, com viradas para cima de Newell's e Olímpia nos jogos decisivos. Essa Libertadores aí foi histórica. Caraca. Eu acompanhei boa parte. O que o Vitor e o Ronaldinho fizeram aí é maluquice. Ganhando assim o direito de disputar o Mundial daquele ano no Marrocos. Em dezembro, o clube já entrava nas semifinais, enfrentando o Raja Casablanca. Aí cabe um detalhe importante. O Raja não era o campeão continental, ele estava no Mundial como campeão marroquino, país sede. O campeão africano daquela edição era o Al Ahly, que estava na outra chave. Porém, mesmo assim, o Raja eliminou Monterrey, representante da CONCACAF, e Pois daí é um ponto importante que eu não sabia, hein? Ainda tem esse peso desse time não ser o atual campeão. avançou para as semifinais. O Atlético Mineiro era grande favorito e tinha um time muito melhor. Mas isso não se refletiu em campo, o Raja foi bastante superior e fez 3-1 no Atlético Mineiro, com o terceiro gol saindo de uma tabelinha com o travessão. Essa foi a segunda vez que um sul-americano caiu antes da final, para um time que sequer campeão continental tinha sido. O Atlético se despediu do Marrocos vencendo o Guangzhou Evergrande da China por 3-2, o que não era mais que obrigação. Enquanto isso, o Bayern resolveu a parada com o Raja em 20 minutos e foi campeão mundial. É um vexame com gosto diferente do Mazembe por não ter sido a primeira vez, mas tem um agravante de acabar caindo para um time que sequer campeão continental tinha sido. Apesar disso, o Marrocos é uma região mais tradicional no futebol, e o Raja jogava em casa. O Atlético deu sorte de não ter sido o primeiro, por isso o nível do seu vexame acabou também sendo um pouquinho menor comparado ao Inter. Acho que concordo. Dá pra pôr em vexame, talvez passou vergonha, mas acho que vexame tá de bom tamanho, um pouco menor que o do Inter, realmente. Porque o do Inter, como, né, sendo o primeiro, e por um time que tem menos tradição no futebol em geral, faz sentido. Eu quero ver os outros. Estou curioso. Esse do Palmeiras foi complicado. Depois de 2013, houve um hiato de vexames brasileiros. Em 2016, o Atlético Nacional da Colômbia foi derrotado pelo Kashima Antlers na semifinal. E em 2018, o River Plate caiu precocemente para o Al Ain dos Emirados Árabes. Os brasileiros todos... Baita vexame também esse do River, viu? Apesar de não terem sido campeões, não foram humilhados ou voltaram para casa mais cedo. Isso... foram bem de boa. Até 2020. Esse foi o ano que o Palmeiras conquistou seu segundo título da Copa Libertadores ao bater o Santos na grande final. Porém, existe aqui um fator muito relevante: a pandemia. Desde 2017, o calendário da Libertadores foi levado para o final do ano, ou seja, o time teria menos tempo de distância entre a final e o primeiro jogo do Mundial. Até aí tudo bem. Porém, em 2020, com a paralisação, o calendário ficou todo encavalado. O Palmeiras foi campeão contra o Santos no dia 30 de janeiro e entrava em campo na semifinal do Mundial no Catar uma semana depois, no dia 7 de fevereiro.
Foi bem maluco. Com a pandemia, realmente as coisas ficaram uma loucura. O jogo E com era futebol não foi contra o diferente. Tigres, que não é um adversário fácil. Quando os mexicanos jogavam a Libertadores, eles sempre engrossavam o caldo. O Verdão acabou eliminado por um gol de pênalti. Então, realmente, essa derrota aqui, né, do Palmeiras não seria tão vergonhosa. O problema é o que ele vai falar aqui, que foi na disputa de terceiro lugar. Aí foi o grande problema e aí é onde eleva esse vexame do Palmeiras. No comecinho do segundo tempo. Foi uma eliminação precoce, mas dadas as circunstâncias, dá pra passar um pano. Sim, até porque o Tigres tem um grande investimento, né? Os times mexicanos investem bastante. Agora o problema é o outro, né? O que acontece depois. Até que na disputa de terceiro lugar, o Alviverde teria pela frente o Al Ahly do Egito. E o jogo não saiu do 0-0, levando a decisão para as penalidades, onde os egípcios venceram por 3-2 e ficaram com a medalha de bronze. Aí é complicado. Dessa forma, o Palmeiras fazia a pior campanha brasileira na história dos mundiais. Aí acho que não tem dúvidas, cara. É o maior vexame porque pela questão da colocação mesmo. Eu sei que disputa de terceiro lugar, né? Ninguém acaba ligando muito, mas querendo ou não, é uma vergonha ficar fora ali do pódio, né? Tu já foi eliminado por um time que não tem tanta tradição internacional. Por mais que, né, o Tigre seja um time relevante no México, tem um grande investimento, já é um vexamezinho, né? Porque tu foi eliminado, não foi até a final do Mundial. Agora, além disso, tu ainda ficar fora do pódio, mesmo ninguém ligando muito pra disputa de terceiro lugar, é meio complicado. Todas as vezes que o time era eliminado precocemente, ele pelo menos vencia a disputa de terceiro e voltava pra casa com o mínimo de dignidade. O Palmeiras não só saiu sem nada, como não conseguiu marcar um gol sequer. Mesmo relevando por conta de todo o contexto, e as duas derrotas serem para times grandes, encardidos, o fato de ser o primeiro a ter saído do Mundial de mãos atadas, o marco de pior campanha brasileira na história em um clube como o Palmeiras, que tinha a pressão de ainda não ter marcado gols no torneio, acaba sendo um vexame de proporções bastante consideráveis. Passou vergonha? Não. Discordo. Mas discordo muito, né? Porque, pô, ficar em quarto lugar, pra mim, eu inclusive pensaria no vexame supremo. É que pode ter mais, eu não tô lembrando aqui agora. Talvez o do Botafogo ali, porque tomou um... Mas o do Botafogo tem a questão da questão física, né? Que ele deve falar. Mas abaixo não, pelo menos vexame pra mim. Inclusive você que tá aí do outro lado comenta. Pra mim é pelo menos vexame, porque tomar, né, ficar em quarto lugar, pra mim é vexame, no mínimo. Eu sei que tem a questão dos dois times, né, o Al Ahly ser um time que complica, o Tigre ser um time que tem um investimento alto também e que complica, né, um time difícil, um time que tinha um grande investimento, tem um grande investimento, mas mesmo assim, é um time brasileiro, onde o Brasil normalmente tem a tradição de chegar até a final do Mundial e acaba ficando na quarta colocação, é uma humilhação, né, então é um vexame alto, inclusive, talvez é maior do que o do Inter, tá ligado? Porque o Inter conseguiu ficar em terceiro, o outro conseguiu ficar em terceiro. Eu sei que tem a questão dos adversários, mas, pô, tu ficar em quarto, tu ficar fora do pódio, e de novo, não é querendo ser clubista não, é sendo sincero mesmo. Se fosse qualquer outro time, aqui eu não ajo como clubista, porque além, né, de criar conteúdo aqui, eu sou jornalista também. É sendo sincero mesmo. E eu quero que você comente, inclusive. Mas pra mim, um time ficar em quarto lugar é pior do que, por exemplo, perder pro Mazembe, ou até perder pro Mazembe, ou até mesmo pro próprio Raja Casablanca, tá ligado? Em 2022, o Flamengo fez uma excelente campanha na Copa Libertadores e conquistou sua terceira estrela de forma invicta. Na comemoração mais do que merecida, o até então vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, Real Madrid, decidiu puxar o canto. Pode esperar. Real Madrid, pode esperar. Real Madrid, pode esperar. A sua hora vai chegar. O Real Madrid tá esperando lá até agora. O Davi Luiz já sabia que ia dar merda. Ele assim, faz isso não. Não aprenderam com o Léo. Não aprenderam com o Léo lá atrás. Não faz isso. Acabou que o Flamengo acabou nem chegando na final. Vale ressaltar que esse cântico surgiu com a torcida do Vasco no pré-mundial de 1998. Na oportunidade, a equipe cruzmaltina acabou derrotada por 2-1 em um jogo muito disputado. Já o Flamengo teria um pequeno detalhe pela frente.
Antes do Real Madrid, Al-Hilal. o clube teria que vencer o Al-Hilal da Arábia Saudita. Você provavelmente conhece esse time hoje pelas passagens de Neymar, Jorge Jesus, entre outros. Então naquela época já era um time que tinha investimento, mas não perto do de hoje em dia. Já tinha alguns jogadores de destaque, era um timezinho que incomodava mais, com muito menos investimento do que nessa época. Vale ressaltar isso daí. Mas na época o melhorzinho desse time era o Vieto. E para quem pretendia bater de frente com o Real Madrid, acabou tendo um choque de realidade ao ser derrotado pelo possante Al-Hilal por 3-2. É um caso que a fala aumenta a proporção do vexame, mas 2000... Então, é a mesma coisa do Santos, só que a diferença é que o Santos perdeu pro Barcelona, beleza que foi goleada, mas tem essa diferença. Agora, o do Flamengo, além deles, né, falarem, que nem o Léo falou ali, né, vamos ver se eles são tudo isso, o Marcos Braz falou, Real Madrid pode esperar, e acabou nem chegando na final, então agrava mais ainda, né? E ainda caiu 22. Nessa fase aí, pra um time que era um timezinho embaçadinho, mas longe desse time de hoje em dia do Al-Hilal, que tem um investimento muito maior, que é praticamente como se fosse um segundo escalão da Europa, né? Os jogadores que estão lá são jogadores que facilmente estariam em times de primeiro e segundo escalão da Europa. Infelizmente já tinha se tornado comum ser derrotado nas semifinais. Tem Por isso. isso, embora o Marcos Braz tenha tentado, o vexame rubro-negro fica um pouco abaixo das demais eliminações nas semis. Cara, será? Não sei não, hein, mano. É que, beleza, tem que ficar dividindo ali, né? Não dá pra ficar tudo no mesmo, mas pra mim também é vexame, viu? Acho que passou vergonha. Pode ser também. Complexo, comenta aí. No ano seguinte, 2023, foi a vez do Fluminense vencer a Libertadores. Era o primeiro título continental da história do clube, e as expectativas para o Mundial eram altas, ainda mais pelo grande duelo Diniz versus Guardiola. Mas primeiro, o Fluminense teria que passar das semifinais, que costumeiramente é o jogo mais nervoso, mas eles conseguiram aprender com os erros do rival e venceram o Al-Ahly por 2-0. Eis então a grande final. Fluminense contra Manchester City. Será que o estilo revolucionário de Fernando Diniz daria um nó tático no ultrapassado Guardiola? Que isso? Todo suspense durou cerca de 40 segundos. O Nossa, City foi 40 logo abriu o segundos. placar em um erro na saída de bola. E o jogo, que verdade. já era difícil, ficou impossível para o time das Laranjeiras. A partida terminou com um amasso, 4-0. Deu a lógica? Deu. É vexame? Como eu já elaborei melhor na parte do Santos, não se toma 4-0 em uma final. Por isso eles vão ficar juntinhos ali e tá de bom tamanho. É que, bom, eu entendo se City aí era um baita time, só que eu acredito que o Barcelona é um dos melhores times, né, de todos os tempos. Então eu acho que tu tomar 4 do Barcelona, do Messi, até porque esse City, ele tinha, assim, bons jogadores, mas não tinha nada perto do Messi, entendeu? O Santos enfrentou a porra do Messi na final, o que agrava a situação. Não é fácil, o Messi praticamente no auge. Então eu entendo colocar como climão, né, mas eu ainda acho que é menos pior tu tomar 4 do Barcelona. É tudo ruim, né, vamos colocar aqui. Mas a tecla que eu bato aqui é, esse time do Barcelona era extremamente embaçado e um dos melhores times de todos os tempos, tá ligado? Esse é o agravante que pra mim coloca que o Santos não fez algo tão feio. O 8-0 que toma é patético. No amistoso lá, que não devia ter tido aquele amistoso, né? Que inventaram pra cabeça que o time do Santos já tava todo desmanchado e, nossa senhora, foi patético. Agora esse 4-0, como eu falei, tem todas as questões que eu já falei, né, antes. Eu ainda acho que perder por esse City é pior. É um baita time do City, tava muito bem entrosado, né? Acho que foi talvez o melhor time do City que o Guardiola conseguiu montar. Mas o Barcelona era aquele Barcelona avassalador. Então ainda acho que é menos grave do que perder pra esse City. Por último, mas não menos importante, temos a participação do Botafogo no Mundial de 2024. Assim como o Atlético Mineiro e Fluminense, o Botafogo conquistava sua primeira Libertadores. O Mundial daquele ano foi renomeado para Intercontinental e acabou tendo umas pequenas mudanças no regulamento. Agora, haveriam 4 fases. O clube brasileiro entra na segunda, onde enfrenta o representante da CONCACAF no Derby das Américas. O vencedor desse confronto pega o vencedor da Copa África Ásia Pacífico na semifinal, para aí sim chegar à decisão contra o representante europeu, que tem vaga cativa. Porém, aquele ano de 2024 e ainda teve o Botafogo foi...
Só que tem essa questão, cara, que ele vai falar aqui, que a questão física pesa muito, e por mais que o Botafogo tenha sido eliminado numa fase lá atrás, o que é vergonhoso, a questão física acaba pesando muito, porque acho que numa semana o Botafogo tava ganhando, e ele não tinha ganhado antes o brasileiro, né? Então ele até a última rodada tava ali brigando pra conseguir o título, e 3, 4 dias depois tava disputando o Mundial. Então foi sim um atropelo, foi vexame, né? Mas, e pô, perder na fase, como se fosse a terceira fase ali, né? Duas fases antes da final é bem vergonhoso, querendo ou não. Mas tem esse agravante da questão física. Acho que a questão física acaba equilibrando um pouco pra fazer com que isso não seja um vexamezaço, tá ligado? Não sei se ele vai colocar como Bastante primeiro aqui. corrido. Além da Libertadores, o clube levou para casa também o Campeonato Brasileiro. E o Nacional foi bem pegado. O Glorioso só confirmou a taça na última rodada, disputada no dia 8 de dezembro. E a estreia no Mundial era no dia 11, lá no Catar. Então, 3 dias depois, tá ligado? Eu fiz quadro aqui, 3 dias depois, cara. É muito pouco tempo pra se recondicionar, tá ligado? Tanto é que o Botafogo poupou vários jogadores. Pode-se dizer que essa batalha acabou prejudicando o clube carioca. Não, isso daí é certeza. Chegou no Mundial para enfrentar o Pachuca cansado e de ressaca do título que não vinha desde 1995. E o Pachuca jogou fácil, como se estivesse batendo em alguém de ressaca. 3-0, fora o baile. O clube mexicano ainda venceu as semifinais e chegou à decisão quando foi varrido pelo Real Madrid. Essa participação acabou sendo a pior de um clube brasileiro, uma vez que eles foram eliminados antes mesmo da semifinal. Somado ao fato de ter sido um 3-0 para um clube mexicano, que apesar de ser chato, não é o tipo de adversário que um clube brasileiro deva perder dessa forma. Não, eu entendo todas essas justificativas, mas pra mim a questão física ela acaba pesando muito, cara, porque eu acho que nenhum clube teve essa questão de jogar logo 3, 4 dias em seguida. Por exemplo, o próprio Palmeiras, que joga um pouco depois, ele tem ali acho que 2 semanas, acho que ele falou isso no vídeo, né? Então eu acho que a questão física ela ameniza um pouco mais esse vexame, mas eu entendo que cair, né? É que a FIFA inventou lá e fez com que os sul-americanos disputassem mais uma fase. E aí, o Botafogo teve todas essas complicações, né? Dá pra colocar como vexamizaço, mas não sei. Por isso, Complicado. ele vai se juntar a Palmeiras e Flamengo na prateleira do meio por um simples fator. Na iminência do Super Mundial, a competição que o Botafogo participou acabou perdendo um pouco do holofote. Agora que vimos todos os vexames detalhadamente, vamos arrumar nossa lista. Eu acho que Santos e Fluminense meio que tanto faz a ordem aqui. Acho que não, hein? Eu ainda acho que o Fluminense é mais vergonhoso. Porque já dei argumentos suficientes aqui nesse vídeo. E se você discordar de mim, tá tudo ok. Comenta aí, inclusive. Embaixo, os dois dão meio que na mesma. Mas aqui em cima, eu vou colocar o Botafogo à frente de Palmeiras e Flamengo. Porque tomar 3 do Pachuca é sacanagem. Não, entendi. E acabou sendo a pior campanha no final das contas. Então acho justo eles ficarem na frente. Embora é importante frisar que o Botafogo não jogou um segundo jogo como o Palmeiras. Agora, para decidir o pior, eu acho que tá muito claro. Por mais que o Raja também tenha sido um choque, o Mazembe foi um marco no futebol mundial. Um time congolês que ninguém dava nada, meteu 2-0 no Inter, eliminou um sul-americano antes da final do Mundial pela primeira vez na história, é muito marcante. E ainda tem a cereja do bolo, que é a dancinha do Kidiaba. Então, é imbatível. Portanto, meus parabéns, Internacional. Não sei, o do Palmeiras ainda me cheira assim um pouco, porque poderia ser o do Botafogo, né? Se não tivesse toda essa questão física, seria, sem dúvidas, o do Botafogo, porque foi eliminado numa fase bem anterior. Mas o do Palmeiras, pela questão de perder aquele jogo contra o Tigres, que beleza, seria um vexamezinho. Foi 1-0, né? Um time que tem um alto investimento. Só que além disso, perder o outro jogo, né? Ficando em quarto. Já falei isso aqui também, né? Mas eu ainda acho que dá pra brigar com os outros, entendeu? Eu acho que dá pra brigar. O do Botafogo eu não coloco nessa questão, pela questão de a questão física, entendeu? A questão física pra mim pesa no do Botafogo, porque senão eu também estaria, né, nesse vexamezaço. E brigando ali com o Inter, com o Atlético. Eu não sei se dá pra definir que do Inter foi o pior. Tudo bem que tem toda essa questão, né, de pela primeira vez e tal, mas eu acho que tem concorrência. Comenta aí. Eu fiquei bem na dúvida.
O maior vexame brasileiro na história dos mundiais é seu. Pode comemorar, torcedor colorado. Não deixa de estar Bom, rapaziada, certo, né? com isso, vamos encerrando o vídeo desse mês. Espero que tenham curtido. Vamos ver agora se no Mundial entra mais um time brasileiro nessa infame lista. Pelo jeito Eu não, hein? espero que não. Mas de qualquer forma, se inscreva no canal. Inclusive, os times brasileiros estão fazendo bonito, né? O Botafogo se classificou num grupo dificílimo. O Palmeiras também tá indo bem. O Flamengo tá indo bem, com chances de ser o líder do grupo. O Palmeiras também tem chances, né? Hoje, que tô gravando o vídeo, vai ter o jogo entre Inter, Miami e Palmeiras. E aí acho que, se eu não me engano, se o Palmeiras ganhar, ele é líder. E o Fluminense também tá fazendo um Mundial honesto. Foi muito bem contra o Dortmund. Foi uma surpresa pra muitos, inclusive pra mim. Eu esperava um Dortmund melhor que o Fluminense. E foi outra coisa que eu vi. Foi um Fluminense se impondo. Contra o Ulsan, eu vi um Fluminense muito instável e, por certo momento, passando sim um vexame, seria o primeiro, mas aí depois ele se recuperou. Obviamente, com essa última rodada a gente tem margem, né? O Fluminense pega uma Mamelodi, se perder é um vexame, mas muito provavelmente vai passar de fase, né? Se bem que depende da combinação de resultados, mas acho que passa, só que se perder pra uma Mamelodi, embaça o grupo, né? Também tem isso. É verdade. Talvez não passe. Depende da combinação ali de resultados. Então, tem essa margem aberta, o próprio Flamengo perder pro LA, mas acho que o Flamengo já tá pra... Não, também tem chance, né? Ainda dá pra ter nesse final. Então você que tá vendo depois, que já tiveram todos os confrontos da fase de grupos, comenta aí. Algum time brasileiro passou vergonha, até mesmo das oitavas, dependendo de se algum time brasileiro foi eliminado por um timezinho mais ou menos nas oitavas, dá pra falar que foi vexame. É que eu acho que as oitavas vai ser mais concorrido. Não vai ter nenhum time meia boca. Bom, não sei. E também qual foi o pior vexame, se você concorda aí com a questão dele, né, que ele colocou aqui, o do Inter. Eu tenho minhas dúvidas. Se falei merda, não falei? Comenta aí. É isso. Até o próximo vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve. É isso. Deixa o like. Até o próximo. E hype aí também, pô. Até o próximo vídeo. Valeu.